Olá, doutores, muito bem-vindos, muito bem-vindos aos últimos dias, na verdade, só falta hoje e amanhã, ao Júri Especial para Advogados. Uma honra recebê-los aqui. Hoje, em especial, nós vamos receber o Dr. Fernando Granzotti para falar de um tema que eu acredito que é extremamente relevante para a advocacia, que é a utilização da inteligência emocional, e ele daqui a pouco está ao vivo com a gente, aplicada à solução de conflitos. Afinal de contas, o advogado todos os dias faz o quê? Ele tudo bom? Como é que vocês estão, doutora Ana? Doutora Aline, o pessoal está começando a chegar. Ele trabalha com solução de conflitos. Tá vendo que quase não saiu? Só quero dar 2 recados antes da gente começar. Hoje à noite nós vamos receber o gerente de conteúdo do Jus Brasil, aqui no Júri Especial para Advogados. E ele vai nos revelar alguns segredos por trás da plataforma do Jus Brasil e como você pode escrever melhor para atrair seu cliente. Como você pode utilizar a plataforma, inclusive a escrita, a forma como você escreve seus artigos para atrair melhor o seu cliente. Matheus vai estar com a gente hoje à noite no Júlio e por conta da internet que não funcionou muito bem ontem, o sorteio que nós íamos fazer ontem, que foi o sorteio do ingresso para o evento de Floripa, ele vai ser sorteado hoje. Olha, o Marketing Legal Trends, que é esse evento que vai acontecer em Florianópolis em 13 de setembro, é um dos eventos mais prestigiados e um dos maiores em relação à relevância de conteúdo com relação a marketing jurídico. Eu tive... como é que se diz? Eu tive em São Paulo em março e tive a oportunidade de mediar os encontros lá no Legal Market Trends. Então é uma oportunidade ímpar para vocês participarem. Eu estou convidando aqui o Dr. Fernando só apresentá-lo para que vocês conheçam um pouco mais do Dr. Fernando. Ele é formado em Direito, é advogado. Olá. Tudo bom, doutor Fernando? Bom dia. Bom dia. Uma admiradora sua aqui, falando ao vivo, para todos ouvirem. É coach, é palestrante, é membro da comissão de coach da OAB São Paulo. Isso. Já tem uma grande experiência na gestão de empresas multinacionais, o que são 13 anos na gestão de empresas multinacionais. Exatamente. E eu já tive a oportunidade de vê-lo ao vivo, no palco, lá no Congresso de Coach Jurídico o ano passado. Uhum. E, além disso, já acompanhava o trabalho dele, algumas lives que ele fazia, algumas palestras que ele fazia em São Paulo, quando eram transmitidas ao vivo. Eu vou deixar que o doutor Fernando se apresente e nós vamos conversando aqui bem fluidamente, porque esse assunto, eu tenho certeza que você que está aí do nosso lado vai adorar. Doutor Fernando, por favor, faça as honras. Bom dia, Daniela, bom dia a todo mundo. Eu quero falar não muito de mim, eu quero falar mais de você, das pessoas que estão assistindo, porque a inteligência emocional é algo que as pessoas têm muita dúvida do que é, não sabem usar isso de uma forma muito no dia a dia, e isso foi uma das coisas que mais mudou a minha vida, que mais me motivou a fazer, inclusive essa minha transição de carreira. Eu era diretor executivo de empresas multinacionais, e depois de vários anos, eu comecei a olhar e ver como o equilíbrio emocional era essencial para que as pessoas pudessem fazer, não só da sua vida profissional, mas da sua vida como um todo, algo muito mais prazeroso. E, às vezes, as pessoas não aceitam os problemas como aprendizados, como evolução. E isso tudo decorre principalmente porque nós somos seres humanos.
Então, eu queria começar a falar sobre esse assunto, especificamente mostrando o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, primeiro de tudo, Daniela, não é abraçar a árvore. As pessoas acham que inteligência emocional é ficar feliz absolutamente todos os dias. De forma alguma. A inteligência emocional te dá a capacidade de solucionar conflitos, como a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, te dá a capacidade de sair de cada uma das emoções básicas, uma para outra. As emoções básicas que nós temos medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa, aversão, amor incondicional. Cada uma dessas fazem com que a gente se mexa, fazem com que a gente dê o passo para fazer aquilo que a gente precisa. Mas olha que interessante. As pessoas não entendem que equilíbrio emocional, primeiro de tudo, tem a ver com eu conhecer o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? É a segunda pergunta. Eu estou sentindo algo que está me deixando mais ou menos ruim. O que é que eu estou sentindo? Porque às vezes as pessoas falam, eu não sei o que é, me ajuda. É a mesma coisa você ir no médico e falar, olha, doutor, eu preciso de algum remédio. Ele, por quê? O que você está sentindo? Está doendo. Está doendo aonde? Não sei, doutor. Não tem como você resolver um problema se você não olha para dentro de você. Se você não olha e enxerga o que está acontecendo dentro de você. Então, olha que interessante. Eu sinto algo. Segundo lugar, eu entendo por que eu estou sentindo aquele algo. A terceira coisa é eu. Então, tá me ouvindo bem agora? Voltou. Voltou? Tô. Que bom. Então, eu estava mostrando quais são os passos da inteligência emocional. A primeira coisa é você sentir e entender o que é que você está sentindo. Eu estou com raiva do juiz, eu estou com raiva do meu cliente. Eu estou triste porque a decisão foi contrária. Eu estou triste porque eu não estou conseguindo cobrar do meu cliente aquilo que eu preciso cobrar. Eu estou com raiva, eu estou com medo de fazer meu marketing. Eu estou com medo de falar com pessoas. O que está acontecendo dentro de mim? Essa é a primeira forma de você começar a olhar e entender o que você está fazendo, o que você está sentindo. Então, olha que interessante. As pessoas, a partir do momento que entendem o que estão sentindo, aí vão para o gatilho. Qual é o meu gatilho? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Qual é o meu gatilho emocional que me faz sentir o que eu estou sentindo? Por exemplo, medo. Quem aqui não tem medo? E o que nós aprendemos, Daniela? O medo é algo ruim. Eu tenho que perder o medo de falar perante um juiz, eu tenho que perder o medo de uma audiência, eu tenho que perder o medo de fazer uma sustentação oral. Concorda? Tem muita gente que tem medo pelo medo. Oi, pode falar, é porque não sei o que foi acontecer, mas entrou uma ligação, o telefone travou e eu tô ouvindo com um delay enorme, por isso que eu tô demorando de responder. Não tem problema. Então, se o pessoal tá ouvindo, deu uma travada, mas voltou. Não, beleza, tá se voltou, vamos seguir. Então, olha que interessante com relação a medo. Medo, por exemplo, eu me lembro quando eu fui fazer a minha primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Eu cheguei no palanque, eu me coloquei no palanque, nenhum dos desembargadores olhou para mim. Ninguém me cumprimentou. Alguém lá falou, pode começar. Eu fiquei morrendo de medo. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a gaguejar. Eu comecei aquilo que levou 5 minutos. Eu só tive 5 minutos para falar. Para mim pareceram horas. E por que isso acontece? Por uma causa muito fato. É um fato muito grande em todo ser humano. Que 85% das nossas ações e decisões diárias são de fundo emocional. Apenas 15 não tem fundamento emocional. Ou seja, a roupa que eu escolho, as decisões que eu tomo com o meu cliente, se eu vou ou não vou na audiência, como eu vou, o que eu vou falar,
se eu vou contratar ou não vou contratar, tudo isso são coisas absolutamente emocionais. Ah, não, mas isso é lógico. O quanto eu quero cobrar do cliente, eu vou cobrar do cliente. Se o cliente disser o seu serviço não vale isso, como é que você vai se sentir? E essas são as questões que mexem conosco, mexem com nossas emoções. Então, o fato de eu olhar para dentro de mim e começar a enxergar questões emocionais e entender por que eu não ajo de uma forma ou por que eu ajo de outra, é essencial para a nossa profissão, principalmente. Porque, entenda que a advocacia nada mais é do que relacionamento humano. A gente só trata de relacionamento humano. E como a gente trata de relacionamento humano, nós estamos tratando com pessoas, como é que eu vou influenciar positivamente as outras pessoas? Eu só posso influenciar primeiro se eu entender quem sou eu e por que eu sou influenciado ou não com esse medo, com essa raiva. Quais são os gatilhos que me tiram do sério, que me tiram do chão? Então, por exemplo, o medo. O medo, tem muita gente que fala, é algo que eu não posso ter. Na verdade, eu falo para todo mundo, principalmente quem está nos ouvindo, o medo é a maior energia que você tem dentro de você para fazer as coisas acontecerem. Porque o medo pode te fazer 3 coisas. A primeira coisa que o medo te faz, Daniela, ele pode te fazer travar, como me travou lá no Tribunal de Justiça quando fui fazer minha sustentação oral. Me travou quando eu fui falar com o meu primeiro cliente, explicando para ele o que é que eu ia fazer. Me travou numa entrevista de emprego quando eu fui entrar no meu primeiro emprego lá em 1996 como advogado. Me travou. E o que essas travas fazem com a gente? A gente não consegue ser o que nós somos. Nós não conseguimos ser transparentes. Então a gente gagueja, a gente esquece. Sabe aquele branco no exame da ordem? Isso, o branco do exame da ordem é puro medo que trava. E a partir do momento que eu comecei a ter essas travas, esses medos começaram a me travar, o que acontece comigo? Eu acho que eu não sou bom o suficiente. Eu começo a achar que eu preciso mudar, preciso fazer coisas diferentes. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que aceitar o meu medo. As pessoas são o que são. Elas podem administrar medo? Aí sim, é isso que eu vou tratar com vocês. Mas a primeira coisa que o medo faz é congelar. A segunda coisa que o medo te faz fugir. O medo te faz fugir de enfrentamento. O medo te faz fugir, sabe aquela sensação que você tem quando a audiência foi postergada? Ah, que bom. Na verdade, isso é medo, puro medo de você fugir, puro medo de você de enfrentar, então você foge. O medo de você falar com o seu chefe da forma como você precisava falar, da forma como você gostaria que ele te ouvisse. Não, eu não vou falar porque eu tenho medo, porque se eu falar, ele vai provavelmente me demitir, porque se ele não gostar, eu posso ser mandado embora. E todos esses medos vão criando dentro da gente um monstro. Só que isso, Daniela, é feito exclusivamente dentro da gente. Os medos não são feitos por outras pessoas. Todas as nossas emoções são feitas daqui para dentro, nunca daqui para fora. Eu posso agir com as emoções daqui para fora, mas as emoções são criadas dentro de mim. E a terceira coisa que o medo pode te fazer, o medo pode te fazer agir, o medo pode te fazer se movimentar, o medo pode te fazer agir com responsabilidade. E agir com medo se chama coragem. Coragem é medo, puro medo. Só que eu estou agindo dessa forma. Então, uma das coisas que as pessoas não entendem é por que eu tenho que sentir certas coisas para agir. Por causa de uma questão específica de neurociência. Nós temos 2 cérebros. Nós temos o neocórtex, que é a parte de cima do cérebro. Nós temos embaixo o sistema límbico. E cada uma dessas coisas que acontece conosco na parte emocional é desse sistema límbico, que é o nosso subconsciente, que é o cérebro emocional. O nosso consciente é a parte de cima. E aí eu te pergunto, Daniela, na sua vida toda, desde que você começou na escola, quantas vezes você teve aula de como se comportar?
A gente teve aula de física, química, biologia, matemática, direito civil, direito comercial, direito penal, a gente teve de tudo. Mas absolutamente a gente não aprendeu como se comportar. Então, o que eu faço? Qual é o meu comportamento numa situação de crise, por exemplo? Como é que eu me equilibro numa situação de crise que eu estou a ponto de estourar? Cada uma dessas questões envolve dentro de nós o que nós somos. E dentro de nós aquilo que nós somos programados. Quando nós nascemos... Não, tá dando um delay, mas eu tô ouvindo perfeitamente Tá bom. bem. Estou aqui O pessoal emocionada. tá ouvindo bem? Ilustro. Eu acho que o nosso medo ele é mais reforçado. Sim, sim. Estou lhe ouvindo bem. Agora. Nosso medo, inclusive, é muito reforçado quando a gente está na sala de aula, quando a gente está estudando. Eu acho que o nosso medo é mais Sim, reforçado ainda. Claro, porque a gente nunca aprendeu. O pessoal, Vanessa está dizendo que está ouvindo bem, beleza. Então, gente, levanta a mãozinha aí e fala qualquer coisa se não estiver ouvindo, beleza? Então, o que acontece? Eu tenho medo, só que eu não sei o que fazer para agir. Por quê? Porque eu nunca aprendi como tratar, como usar as minhas emoções. Olha que interessante, o nosso cérebro, ele é feito de uma forma para agir. Nosso cérebro é feito para que os nossos braços, músculos, ajam, se mexam. E isso é somente a área do sistema límbico, a área emocional que cuida disso. Absolutamente ninguém mais trata disso a não ser o sistema límbico. Ou seja, se eu estou pensando em fazer algo, em comer algo, em ir para algum lugar, tudo isso eu estou trazendo para o meu sistema emocional. E se eu tenho medo por questões que eu aprendi, que aí eu vou falar um pouco sobre essas crenças limitantes, são coisas que eu aprendi que desde que eu nasci me foram colocadas dentro da minha mente. Olha, cuidado com o homem do saco. Olha, cuidado, homem não chora. Olha, e assim, vão encaixotando a gente para tentar nos dar equilíbrio emocional. Mas, na verdade, o que as pessoas, o que os nossos pais, na verdade, nossos tutores, as pessoas fazem conosco quando isso acontece? Eles estão nos aumentando a capacidade de sentir e engolir. Porque o que a gente faz hoje quando a gente está com medo? A gente engole. O que a gente faz hoje quando a gente está com raiva? A gente engole. Então, a cada vez que eu tenho uma emoção, o que eu faço quando eu estou triste? Eu engulo. Porque onde já se viu os meus funcionários, o meu cliente entender que eu estou triste por uma decisão. Não, eu tenho que ficar eufórico dizendo, não, tudo bem, aconteceu, a gente vai recorrer. Por quê? Porque é ruim eu demonstrar as minhas emoções. Porque nós aprendemos que, hoje em dia, na sociedade, quem demonstra suas emoções é um fraco. Então, o que acontece? Eu engulo. E aí eu engulo a raiva, eu engulo a tristeza, eu engulo o medo, e aí estoura úlcera, diabetes, pressão alta, até câncer. Estoura uma série de coisas. Então, muitas das formas como nós agimos no nosso dia a dia, e principalmente em solução de conflitos, primeiro de tudo eu tenho que entender a minha parte, o meu lado. Por que é que aquilo está me incomodando? Por que é que as pessoas entram em conflito? E essa é uma coisa muito interessante de você pensar. Por que eu entro em conflito? Aliás, o pessoal que entrou já coloca aí. Por que vocês acham que o conflito gera? Por que ele se inicia? Quais são as formas que os conflitos acontecem na vida de vocês? E olha que interessante. Muitas das coisas que nós não entendemos são coisas que nós olhamos com a nossa própria realidade. Por exemplo, eu tenho minha realidade. Eu aprendi coisas e eu ajo de uma forma, porque eu aprendi. Eu ajo exatamente da forma que meu pai agia. Eu ajo de acordo com o que a minha mãe agia. Só que tudo isso, da forma como eu estou agindo, me faz também entender que a outra pessoa na minha frente tinha que agir da mesma forma. Só que, como é que eu faço essa outra pessoa
agir da minha forma. Eu critico, eu brigo, eu entro em conflito com ela, por quê? Eu quero trazê-la para a minha realidade. E eu paro, exatamente, Daniela, problemas de comunicação. Eu trato, eu venho com uma relação com essa pessoa de afastar essa pessoa, de empurrar essa pessoa, de não querer tratar a pessoa entendendo o que ela está sentindo. Por quê? O que é mais importante para mim? A coisa mais importante para mim é o que eu estou sentindo e dane-se o resto. E é verdade, é assim que nós agimos. Só que, em muitos momentos da nossa vida, nós agimos em função do outro. E quando nós fazemos algo em função das outras pessoas, as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, assim, minha Paula falou, não aceito a mentira. E olha que interessante. Por que a gente sabe que alguém está mentindo para a gente? Como é que a gente sabe? A gente sente imediatamente. A gente tem como se fosse um sexto sentido, mas na verdade não é sexto sentido, porque nós, seres humanos, temos mais de 20 sentidos. A ciência hoje já mostra que nós temos a propriocepção, a capacidade de entender que eu sou eu, que meus braços são meus braços, que minhas pernas são minhas pernas. Tudo isso faz parte do que eu sinto. E eu sinto, inclusive, também quem está mentindo para mim. E por que eu sinto? Porque eu consigo ler a pessoa. Quando eu consigo ler e enxergar o que a pessoa está falando comigo, eu já consigo ver outros sinais não verbais da comunicação que começam a me impactar. E aí o que acontece quando a pessoa está mentindo para mim? Eu fico com raiva. E aí o que eu faço? Quais são minhas características quando eu estou num conflito e eu fico com raiva? Eu vou embora. Uma delas. Outra é, eu simplesmente começo a mostrar para a pessoa, olha com quem você está falando. Eu tento me impor para essa pessoa. E se você olhar de fora essa situação de conflito, você vai ver que são criancinhas de 5, 6 anos de idade debatendo. Às vezes você fala, meu Deus do céu, esse povo não entende o que está acontecendo, que não tem nada a ver com essa picuinha. Mas são as respostas emocionais automáticas que as pessoas precisam, que as pessoas normalmente têm. Então, entendendo qual é o gatilho que você tem no momento de crise, você vai ter a capacidade de agir. Eu falo muito isso, que a partir do momento que eu me conscientizo do problema emocional, daquilo que ocasionou aquela sensação em cima de mim, a partir daí eu posso resolver o problema, não antes. Eu preciso exatamente no dia a dia fazer a minha introspecção, olhar para dentro de mim e enxergar por que eu ajo da forma como eu ajo, entender que aquilo que está confortável para mim, que está tudo bem, beleza, fica. Agora, quando você está agindo de uma forma que você se incomoda ou está impactando negativamente para as outras pessoas, eu tenho que mudar. Então, como é que eu posso reduzir minha raiva, por exemplo, ao ser desafiado? A raiva é muito interessante também, Daniela. A raiva e o medo são administrados por algo no meio do nosso cérebro chamado amígdala. Tanto a raiva como o medo são cuidados por uma glândula específica, de tão importantes que essas duas emoções são. E aí, o que acontece quando eu estou com raiva? Alguém me desafiou. Alguém falou, não, você não sabe do que você está falando. Você não sabe de nada. Ou, quando o juiz me pega de alguma forma e me rebaixa na frente do meu cliente. E aquilo me faz subir o sangue. O que eu faço a partir daí? Eu fui desafiado. Quais são as minhas reações? E quem entrou, começa a pensar em vocês. O que você faz quando você fica com raiva? Quais são as suas reações? Você engole? E você engole uma vez, engole duas, engole 3, engole 10, até o momento que você explode. O que você faz quando você está com raiva? Quais são as suas atitudes? Você olha para essa pessoa que está na tua frente e fala, eu não quero mais me relacionar com essa pessoa, eu não quero mais ver essa pessoa pintada na minha frente. E
essas questões que você vai sentindo é o primeiro passo para você poder controlar tudo isso. Porque, olha que interessante, se você está numa mesa com várias pessoas e alguém está tratando de um assunto que está incomodando só você e as outras pessoas não estão incomodadas, começa a se perguntar por que eu estou incomodado com isso. Uma reunião no teu escritório em que está todo mundo discutindo o assunto e está todo mundo bem na discussão com esse assunto. Como é que eu faço para agir? Você perguntou como segurar as emoções para não agir precipitadamente. Eu vou tratar disso daqui a um segundo, mas eu queria só que você primeiro percebesse quais são os gatilhos. Por quê? A partir do momento que eu entendo por que eu explodo, por que eu estouro, é porque eu engulo. Eu engulo a raiva, engulo a tristeza, eu vou engolindo. Eu vou engolindo por quê? Porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que ser a pessoa mais estável do escritório, eu tenho que ser a pessoa mais estável na minha família. Se ainda eu sou filho do meio, então, aí é que eu tenho que estabilizar todo mundo mesmo. Eu não consigo falar não para ninguém, eu tenho que agradar todo mundo. E aí eu começo a tentar administrar tudo isso e eu vou engolindo, eu vou engolindo, eu vou engolindo. Até o que acontece? Eu simplesmente explodo. E aí sim, eu ajo não só de forma precipitada, como me arrependo de cada ato que eu fiz. Absolutamente tudo o que eu estou fazendo na minha vida impacta a minha saúde. E olha que interessante, as pessoas falam, não, mas eu tenho que pensar sempre no outro. Claro que tem. Mas primeiro você tem que cuidar da sua saúde. Primeiro você tem que entender o que está resolvendo aqui dentro de você. Se você engole e faz tudo por todo mundo, ai, dane-se, quando eu tiver tempo para mim eu me viro, não funciona. Quando você está no avião, o que a aeromoça fala? A comissária. A aeromoça na minha época, tá? O que a comissária fala? Quando caírem as máscaras de oxigênio, primeiro você coloca em você, depois na criança ao teu lado. Porque é muito importante você cuidar primeiro de você, depois você vai cuidar da outra pessoa. Então não adianta você engolir, e depois você cai de cama. E depois você cai doente. Então, como é que eu faço para evitar tomar decisões precipitadas? Como é que eu faço para resolver conflitos de uma forma equilibrada? A primeira coisa que você tem que fazer, respira, pelo amor de Deus. As pessoas não respiram. As pessoas passam o dia inteiro sem respirar. As pessoas passam o dia inteiro fazendo respiração de passarinho. Respira, para um pouco. Olha para você. E ainda que você está na sala de reunião, nenhum problema simplesmente você dar 1, 2 ou 3 respirações profundas. Respira. Puxa agora. Respira agora. E solta. Quando você inspira e expira, você começa a mudar dentro do seu cérebro emocional, não só o tipo de hormônio que você está descarregando, mas principalmente os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, todos os neurotransmissores que fazem você agir de uma forma ou de outra começam a mudar. Quer ver um exemplo bom? Você está numa situação que você tem prazo, você teve uma reunião péssima com o teu chefe ou com o teu cliente pela manhã, você tem que fazer algo sobre um tema que você não gosta de escrever, e está todo mundo em cima de você, e você está pilhado. Como é que você está se sentindo nesse momento? Você está chateado? Você está triste? Como é que você está se sentindo? Agora imagine que você tenha, dentre as suas maiores realizações, ou maiores sonhos, ou maiores metas, por exemplo, é viajar para Paris. E de repente, alguém te manda um e-mail, ou você recebe um WhatsApp, ou uma ligação de uma pessoa que você gosta muito e fala, olha, eu faz tempo que eu estou juntando para te convidar para ir comigo para Paris. Você vai comigo? A gente vai passar um fim de semana, ou uma semana, o que for. Mas vai ser daqui a um mês. Você iria comigo? Nesse momento,
você continua a mesma pessoa. A reunião com o teu chefe foi ruim de manhã, igualzinho. Você continua escrevendo sobre aquele fato que você não gosta. As pessoas em volta de você continuam fazendo aquela pressão que você estava sentindo. Mas, de repente, você ficou feliz. O que mudou? Absolutamente nada. O que mudou foi dentro de você. Porque a partir do momento que você começa a ter a percepção emocional de algo que vai te trazer prazer, você já antecipa essa sensação emocional imediatamente. Então, como é que eu faço para não agir de forma precipitada? Como eu te falei, primeira coisa, respira. Tem que respirar. Porque senão você vai agir e depois que você agiu, já foi. Aí você só pode pedir desculpas. E é o que a gente faz isso com nossos relacionamentos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, amigos. Depois a gente vai pedir desculpa. Claro que eles vão desculpar, mas eles nunca vão esquecer. Porque a dor é um fato. O sofrimento é uma escolha. Só que o fato que foi a dor é um fato que eu não vou esquecer. Eu vou perdoar, porque eu amo. Mas aquilo não vou esquecer. Então, eu respirei. Eu quero voar na garganta da pessoa. É aquela raiva que, se ela tomar conta, é a mesma coisa de falar, solta o pescocinho dele porque a polícia está chegando. Nesse momento, a pessoa foi tomada de uma raiva tão grande que ela não consegue se controlar. E o grande ponto disso é, como é que eu faço para me controlar? Isso é algo simples, mas ele é ativo, não é automático. Quantas coisas boas você já fez na vida? Quantos talentos você tem? Quantas qualidades você tem? Você é inteligente? Você é amorosa? Você sabe ouvir? Vai pensando, quais são as suas qualidades, os seus talentos? Você é uma pessoa gentil? Você é uma pessoa ousada? Você é uma pessoa crítica? Ah, mas crítico é qualidade? Às vezes sim. Você é minucioso? Ah, mas minucioso é qualidade? Claro que sim. As qualidades que você tem são suas qualidades. Não são qualidades da outra pessoa. E olha que interessante, se você tivesse com... Tem pessoas que têm minúcia, que vão no detalhe, e tem outras pessoas que vão fazendo e a coisa vai andando e troca o pneu com o carro andando. E aí eu te pergunto, se você tivesse um médico, que ele fosse minucioso, e um médico que é acelerado, que resolve as coisas rápido, qual dos dois você gostaria de ser tratado num pronto-socorro? Provavelmente no médico, que resolve as coisas rápido, que vai resolver isso o mais rápido possível. Mas qual dos dois médicos você gostaria de ser atendida numa cirurgia no teu cérebro? O minucioso, o cuidadoso. Entenda que os dois são qualidades, mas são qualidades para alguns fatos, são qualidades para coisas que vão acontecer naquele aspecto da sua vida. Então, o que eu te falei? Primeira coisa é, respira, certo? Respirou. A segunda coisa é, para, pelo amor de Deus, para, não fala, não haja, segura. E você vai segurar por alguns poucos segundos, uns 2, 3 segundos. Quando você parou, eu quero que você lembre de você com as suas qualidades. Eu quero que você se lembre de como é que foi os atos que você fez quando você agiu com as suas qualidades. Quando você ajudou pessoas com a sua inteligência, com a sua ousadia, com a sua gentileza. Quem era? Essa é a sua melhor versão. Eu quero que você entenda que a sua melhor versão é algo que você tem dentro de você. Todos nós temos luz e sombra, todos nós temos o nosso momento de perrengue e tem os nossos momentos ótimos. Nesse momento de equilíbrio é quando eu escolho um lado ou outro. Eu tenho os dois. Então eu tenho o meu lado luz? Claro que eu tenho. E quando eu estou irritado, eu tenho o meu lado sombra? Claro que eu tenho. Mas como é que eu escolho agir? Aí é sempre uma decisão. Então, olhando para o meu lado luz, com as minhas qualidades,
Qual é a forma que eu tenho para evoluir nessa situação que eu estou? Muito simples. Eu tenho que bater um papo comigo mesmo. Eu tenho que fazer uma conversa interna de 2, 3 segundos com essa pessoa que é a minha melhor versão, que é a pessoa com todas as minhas qualidades, que é a pessoa com tudo aquilo que eu tenho, que eu sempre tive. E aí eu vou perguntar para mim mesmo, falando comigo mesmo, o que você faria nessa situação? Você arrebentaria? Você se jogaria para cima dessa pessoa? Ou você bate a mão na mesa e fala, ou é assim, ou não tem conversa, a gente acabou por aqui? O quanto com a minha gentileza, com a minha consciência de saber ouvir a outra pessoa, quanto com a minha inteligência emocional, quanto com todos os meus atributos que eu tenho de qualidade, eu não posso trazer tudo isso para a mesa e olhar e falar, como é que eu posso impactar isso e não agir de forma precipitada? Às vezes eu estou na frente de um abusador. Às vezes eu estou na frente de uma pessoa destemperada. Claro, e aí o que eu faço nessa hora? Eu tenho 2 escolhas. Eu fico ou eu saio. Eu saio da situação, eu posso simplesmente falar para um cliente meu que está no telefone ou está na minha sala de alguma forma, eu posso simplesmente falar, eu vou sair? Claro que sim. Lembra que eu te falei? Sempre com cautela, mas usando o seu equilíbrio. Como eu faria isso, por exemplo? Eu falo para o cliente que está no meu telefone, olha, eu estou sentindo que nesse momento nós não conseguiremos conversar. Eu preciso que o senhor se acalme e a gente conversa daqui 5 minutos. Ou em tal hora. Ou, se eu não quero falar isso para ele, eu simplesmente falo, olha, infelizmente, neste momento, eu não posso conversar com você. Eu preciso que a gente converse daqui 1 hora. Posso te ligar daqui 1 hora? E aí você posterga, você quebra o quê? O sequestro da raiva que pegou o teu cliente ou pegou outra pessoa. Essa é uma forma. Outra, você pode entender o seguinte, que o que a pessoa está falando para você, as críticas, a raiva que ela está te jogando, ela não está jogando em você, Daniela. Ela está jogando em você como se você fosse um espelho. Ela está brava com a situação que ela está. Ela está brava com a situação que ela se meteu, ou com outras pessoas. Ela está brava. Só que tudo está acontecendo aonde? Dentro dela. Você não tem nada a ver com isso. Principalmente porque eu posso impactar a vida das outras pessoas, posso. Mas de quem é a escolha? É sempre das pessoas. A minha escolha de ficar bem ou mal quando eu recebo uma crítica, é sempre a minha escolha. É minha escolha. Lógico que eu vou ficar com raiva dentro de mim, eu vou falar, a pessoa me xingou, ou falou que meu trabalho não é bom, ou o juiz falou que eu sou incapaz de entender. E isso me deixou muito machucado. Eu posso simplesmente ficar remoendo isso pro resto da vida. Quem que esse juiz pensa que ele é? Onde já se viu? Talvez nem fez faculdade tão boa. Eu posso pensar uma série de coisas. Ou, como pessoas de equilíbrio emocional agem, eu uso a minha inteligência para consertar o que está quebrado. Eu uso a minha inteligência para aturar pessoas tóxicas. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa raiva que entrou dentro de mim e eu vou usar para quê? Não para jogar contra outra pessoa, que é o que normalmente a gente faz. Eu vou usar minha raiva para olhar para mim e falar, eu não quero mais passar por isso. Neste momento eu quero mudar a minha história. Nesse momento eu quero que isso nunca mais aconteça. Então eu quero evoluir, eu quero mudar. E aí eu uso toda essa minha raiva para criar ação. Para que eu age, não ficar sentado me vitimizando. Oh, coitadinho de mim. Ou, essa pessoa não sabe o que está falando. Uma das coisas que eu sempre tive em mim, e eu aprendi isso muito com meu pai, e a história dele é maravilhosa, você já deve ter ouvido em algumas lives minhas, ou em alguma palestra. A dor que eu aprendi com meu pai sempre foi, eu posso evoluir, mas isso sempre vai ser desconfortável. Por quê? Porque o sucesso é desconfortável. O que isso quer dizer? Eu tenho que sair da zona de conforto para evoluir.
Então eu também tenho que ser flexível comigo mesmo. Se eu sou flexível comigo, se eu aceito que eu tenho esses meus problemas, eu consigo evoluir, eu consigo me controlar. Por exemplo, uma das coisas que eu entendi na minha vida é que dos meus lados ruins são, por exemplo, minha, como eu poderia dizer, não meu fracasso, mas o meu pessimismo em talvez eu não conseguir ter o meu sucesso. E isso eu nunca tinha percebido. Isso aconteceu no início do ano passado, e eu percebi isso, eu falei, eu tenho essa sombra que é o meu pessimismo. Que eu acho que eu vou fracassar, que eu acho que não vai funcionar. E aí quando as coisas não funcionavam, eu entrava numa depressão profunda. Por quê? E eu falava para todo mundo, não, porque eu sou positivo, porque eu sou pau para toda obra, mas eu tinha lá dentro de mim um pessimismo que eu queria empurrar, que eu não queria aceitar. E aí o que aconteceu? Como é que eu resolvi isso? Eu entendi que o pessimismo fazia parte do meu DNA. E está tudo bem, porque faz parte de mim, me faz quem eu sou, me faz ser responsável em analisar opções, em analisar contratos, em analisar as verdades, senão eu seria ingênuo. Então o que eu falei? Esse pessimismo é bom. Aí eu trouxe o meu pessimismo e falei, fica aqui comigo, você faz parte de mim. Só que agora que eu te reconheço, eu te controlo. Porque eu sempre controlo aquilo que eu enxergo dentro de mim. Agora, se eu não controlo, sabe aquilo que você falou? Como é que eu ajo de forma precipitada, descontrolada? Eu simplesmente ajo porque as coisas aconteceram, eu não descobri que aquela era uma grande sombra minha. Então, como é que eu tenho que agir? Eu simplesmente olho para mim e falo, eu sou assim, eu tenho esse problema, eu sou pessimista. E aí, como é que eu faço nas minhas palestras? Como é que eu faço quando eu subo no palco? Eu olho e falo, eu sei que o pessimismo está comigo, mas eu controlo e eu decido que hoje vai ser a melhor palestra da minha vida. E quando eu começo a fazer isso, isso pode ser numa palestra, como eu estou dizendo, pode ser numa audiência. E você entrar e falar, essa vai ser a melhor audiência da minha vida. Então, a partir do momento que eu enxergo positivamente, eu tenho meus problemas. Eu não sou perfeito. Eu tenho uma série de problemas. Só que a partir do momento que eu começo a agir e falo, eu sei que eu tenho isso, mas eu controlo porque é minha escolha. Ah, mas eu não consigo controlar. Gente, isso é exercício. Isso não é varinha de pirim-pim-pim. Eu tenho que ter primeiro consciência para depois isso virar um hábito. Quando vocês foram dirigir pela primeira vez, quando, Daniela, você foi aprender a dirigir pela primeira vez, o medo, a tensão, você pensava em tudo e errava a marcha, aí você foi agindo, você não largou tudo e falou, não, não sei dirigir. Quando você foi começar a andar, quando você era criança, e você levantava e caía, você simplesmente falou, ah, eu não consigo andar, eu vou ficar aqui no chão mesmo. Me deixa aqui pro resto da minha vida. Nesse momento que eu começo a entender que eu preciso evoluir errando, aí eu começo a entender as minhas capacidades. Então eu posso ir para uma audiência pensando positivamente? Claro que posso. Eu posso ir para uma audiência pensando negativamente? Claro que eu posso. Das duas formas, eu estou mudando minha fisiologia. Entenda que o nosso cérebro, ele descarrega no nosso corpo todos os hormônios que nós escolhemos. É escolha? Claro que é. Como é que eu faço então para escolher? Primeiro de tudo, os pensamentos não fazem você. Você faz os seus pensamentos. Quando a gente está num foco, num problema, e eu aprendi isso muito com o Rodrigo Fonseca, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, tudo que você foca, expande. Se você focou, tua vida é gigante. Mas você está com um probleminha, você pega um microscópio e fica olhando. O que vai acontecer com aquilo? Vai virar o problema de toda a sua vida. Então, o que acontece? Como é que eu faço? Eu posso mudar a minha fisiologia mudando o meu estado emocional? Posso, mudando os meus pensamentos. Quer ver? Pensa
na situação em que você teve a maior dor da sua vida. Pensa na situação em que puxaram o teu tapete. Uma tristeza muito grande aconteceu por alguém que te traiu, por alguém que você confiava tanto, um amigo, um parente, e essa pessoa te traiu a confiança. Pensa nesse momento, onde você estava, com quem você estava, aonde você estava sentado ou de pé, o que aconteceu, como é que aconteceu, e principalmente, como é que você se sentiu naquele momento. Pensa nisso. Sinta. Como é que foi esse momento? Percebe que nesse exato momento, dentro do teu corpo, você está com uma descarga de todos os neurotransmissores e hormônios que você sentiu lá atrás. Porque você pensou nesse fato. Agora muda. Pensa no fato mais extraordinário que já aconteceu na sua vida. Talvez quando você passou no exame da ordem, a alegria de segurar a carteirinha pela primeira vez. Talvez quando o nascimento de um filho ou o casamento, para quem não é divorciado, claro. Tudo o que você já fez, pensa em um fato que foi extremamente feliz para você. Onde você estava? Com que pessoas você estava? O que estava acontecendo em volta de você? Qual que era a alegria das pessoas junto com você? Qual que era a vontade que você tinha de abraçar todo mundo? Pensa nesse momento, essa maravilha que foi esse momento único. Você, neste exato momento, agora, teve as mesmas emoções lá de trás. Quanto tempo levou de você sair de um estado emocional extremamente negativo, pensando numa tristeza, e ir para um estado extremamente positivo, pensando numa alegria? Foi assim. Foi questão de segundos. Você mudou? Não, você continua assistindo a live. Você não mudou, eu não mudei. Ninguém mudou. O que mudou? Os seus pensamentos. E isso é sempre uma escolha. Você escolhe o que você precisa pensar. Você escolhe. Ah, mas não é muito ingênuo saber que eu estou indo para um lugar que vai ser ruim e eu pensar que vai ser bom? Não, não é ingenuidade. Isso é o que faz empreendedores, inventores, pessoas capazes de mudar o mundo. Barack Obama, Nelson Mandela, pessoas extraordinárias que fizeram coisas incríveis, estavam em situações terríveis, em países com situações terríveis, em empresas com situações terríveis, e falaram, eu vou fazer isso funcionar. Não consigo fazer uma lâmpada, 10 mil tentativas, Thomas Edison. Eu vou fazer isso funcionar. Coronel Sanders da KFC, 1007 nãos. Eu vou fazer isso funcionar. Percebe que é sempre um estado emocional que eu escolho. Não é ninguém que escolhe por mim. Então, quando eu estou num conflito, eu estou com uma comunicação, com um problema, 50% da responsabilidade é sua. 50% da responsabilidade é minha. Eu não tenho 100% da responsabilidade de nenhuma comunicação. Eu só tenho 50%. E não é 60%, e não é 51%, mas também não é 40%. E aí eu te falo, se você estiver nesse relacionamento, nesse conflito, qualquer conflito que seja, eu estou num conflito, uma sala de audiência para fazer um acordo, estamos em partes opostas. Eu posso, nesse conflito, simplesmente querer que a pessoa tenha o pior acordo possível para eu ferrar com ela. Essa minha sensação, essa minha situação emocional vai ser impactada nessa pessoa. Automaticamente ela vai sentir. A probabilidade de eu fechar acordo é menos 10 agora. Ela vai sentir isso. Agora, quando eu quero fazer o melhor acordo para o meu cliente e para outra pessoa, porque acordo tem que ser ganha-ganha. Quando eu quero fazer esse acordo funcionar, e eu me coloco positivamente na mesa de audiência para que isso funcione, aí eu começo a impactar a outra pessoa. Porque desse relacionamento de 50%, que é a minha responsabilidade, eu estou fazendo. Ah, mas se a outra pessoa não quiser fazer o acordo? Quando eu me dou nos meus 50%, o que é que eu estou dando para outra pessoa? Qual das emoções
eu estou dando para outra pessoa? Alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão ou amor? Amor. Quando eu faço algo por alguém, eu estou dando amor. Não, mas eu tenho que defender meu cliente. Sim, você vai defender seu cliente. E você vai resolver a questão do seu cliente o mais rápido possível, dentro dos limites que ele te deu. Mas você é uma solucionadora de problemas do seu cliente. E para solucionar o problema do seu cliente, talvez você tenha que fazer o acordo da melhor forma possível. Aí, ao invés de ir até o STF. O que é importante para o seu cliente? Ou o que é importante para o seu ego? Você está fazendo isso por ego? Não aceito tomar uma sentença contrária. Eu vou levar e o teu cliente lá passando fome. O quanto eu estou usando minha carga emocional a favor do meu cliente ou só para me beneficiar? Isso não é amor. Amor é quando eu entendo que todo relacionamento tem ganha-ganha. E a partir do momento que, então, eu estou na sala de audiência, a outra pessoa está esperneando, o que eu posso fazer se eu já tenho equilíbrio emocional? Se eu já sei o que eu preciso fazer? Nesse momento, eu começo a sentir. Lembra que a gente falou de mentira que você sente quando a pessoa mente para você? Você também sente as necessidades da pessoa. Num dos meus treinamentos, eu fiz algo muito interessante que eu aprendi com o Dr. Stephen Paul Adler, um professor da Universidade de Nova York, que dá curso aqui no Brasil, da ACT Institute. E ele me mostrou o seguinte: se coloque na frente de uma pessoa, fique de frente para ela, uma pessoa desconhecida. E eu fiz isso nos meus treinamentos e os resultados sempre foram exatamente iguais. 5 minutos, um olhando para o outro. No treinamento eu faço uns 5 minutos, mas já fiquei 1 hora fazendo isso. 5 minutos, um olhando para o outro, observando a outra pessoa. Depois de 5 minutos, um vai contar uma história que faça sentido para o outro. E depois o outro vai contar uma história que faça sentido para um. Sabe quantas vezes essa história não fez sentido? Nunca. Todas as vezes as pessoas conseguiram, ao sentir a outra pessoa falar algo, uma história, que fez todo sentido para outra pessoa. Por quê? Porque eu sou capaz de sentir pessoas. Eu sou capaz de impactar a vida dessas pessoas. E às vezes, a pessoa que está numa sala de audiência, ela não está interessada em dinheiro. Às vezes a pessoa não quer dinheiro. E você pode fazer um acordo que vai ser pior ainda para o seu cliente, mas não vai deixar a pessoa feliz. O que a pessoa está querendo? Eu tenho que entender, naquele momento, o que é que ela está querendo. Eu tenho que enxergar, eu tenho que sentir. Só que se eu só estou no meu conflito interno, no meu diálogo interno, eu não ouço ninguém. E ouvir é ouvir com os olhos, com o corpo, com a boca. Como é que eu ouço essa outra pessoa? De repente ela quer um pedido de desculpas. De repente ela quer um reconhecimento. De repente ela quer um sorriso que ela nunca teve. Eu não sei. Mas você saberá, porque quando você faz algo que é dedicado a atender a necessidade de uma outra pessoa, e não estou falando de dinheiro, estou falando de relacionamento humano. A partir desse momento, quando você se abre, automaticamente você vai ver no semblante dessa pessoa que ela muda. Porque você agiu para isso, ativamente. Só que 90% do tempo que a gente está na sala de audiência, a gente está no nosso conflito interno, pensando, já antecipando que aquela testemunha é desgraçada, porque esse juiz, porque aquele, porque aquela, e aí você não resolve o problema. E você sai, e às vezes alguém fala, você viu que o juiz falou isso ou que o outro advogado falou isso? Não, porque você não está ouvindo, você está no teu conflito interno, porque talvez você fala para você mesmo, eu não estou fazendo um bom papel. Qual é o meu melhor papel? Então, são várias coisas que a gente pode fazer para solucionar conflito. Mas, em passos rápidos, porque daqui a pouco a live vai acabar, são 5 passos que eu recomendo. A primeira coisa é, aconteceu um fato. Número 1, dos 5 passos. 1, aconteceu um fato, aconteceu a crise, aconteceu o conflito, aconteceu uma
batida de mão na mesa. Segunda coisa, para. Pelo amor de Deus, para. Terceira coisa, respira. Respira. Mas assim, não é uma respirada assim, ó. Não, respira. E respira umas 2, 3 vezes, se você quiser. Pode ficar de olho aberto? Pode. Mas respira, olhando para dentro de você. Você vai levar alguns poucos segundos, então não se preocupe de perder o diálogo com todo mundo. Respira. Quarta coisa, traga na tua frente a sua melhor versão. A versão que você usa para falar com seus filhos, com a pessoa que você ama, com seus pais, com as pessoas que mais te importam no mundo. Com que amor você age com as suas qualidades com essa pessoa. Traga essa sua versão na tua frente e bate um papo. O que você faria no meu lugar agora? E haja, quinto passo, exatamente do jeito que você entendeu que você merece agir. O que você precisa fazer para resolver esse conflito? A gente acha que sempre, para resolver o conflito, é fazer a outra pessoa baixar o facho. E nem sempre. Talvez quando eu olho com a minha melhor versão, eu falo, nossa, eu estou interrompendo e estou prejudicando esse conflito. E eu posso melhorar esse conflito, claro que eu posso. Mas entenda que eu só sou responsável por 50% do relacionamento. E se a outra pessoa não quiser, eu estou livre, eu estou bem, eu fiz o meu melhor, eu dei tudo que eu queria para outra pessoa. Mas se ela não quer, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho absoluta certeza de que eu fiz o meu melhor. Entenda que eu não sou uma pessoa que resolve conflitos de todo mundo. Diego, Fernando querido, quando a outra pessoa não consegue te ouvir, mesmo você fazendo tudo isso, entenda que muitas vezes, se ela não consegue te ouvir, é porque ela precisa falar. Se ela precisa falar, você tem que ouvir. A primeira capacidade de uma comunicação ativa, positiva, é você fazer o teu melhor, no seu 50%. Começa ouvindo a pessoa, não julgando a pessoa. Ouvindo a pessoa. Não imaginando o que a pessoa é, o que ela fez, o que ela não fez. Ouvindo a pessoa. Qual é a realidade dela em tudo aquilo que ela está falando? E aí sim, você tem a capacidade de deixar a pessoa te sentir também. Nossa, você é um bom ouvinte. Então eu quero conversar com você. Mas se ela está num estado emocional que a amígdala dela pegou a raiva e o medo, não adianta falar com ela. Simplesmente fique com ela. Deixe ela falar. Aceite tudo. Ela não está falando sobre você nem contra você. Ela está falando dela. Então ouça tudo que ela fala. E eu acho que a gente está chegando no último minuto. Alguém mais tem alguma colocação? Não sei, Daniela. Nós estamos chegando ao final. Deixa eu agradecer a Fernando e dar um recado. Antes da live começar, ela estava falando, olha, tem que trazer para uma live maior, porque 1 hora eu sei que é muito pouco. É pouco. Por isso, assim, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente. Essa live vai ficar e depois nós vamos compartilhar ela no YouTube para replay. E eu quero agradecer a Fernando por ter aceito. Muito bem-vindo e você está convidado já a retornar.